saúdo a todos os nossos amigos participantes aqui deste programa, que é Profecias Bíblicas, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos presentes nas vidas sociais da Igreja Cristã Maranata e, em breve, na plataforma de streaming do Instituto Bíblico Maranata Play. Nós estamos aqui com os pastores Edilson e Isaías aqui presentes. Amém. Paz do Senhor. E o tema que nós vamos tratar neste episódio é sobre o Vale dos Ossos Secos. Há uma profecia maravilhosa nessa experiência dada ao profeta Ezequiel, e nós vamos usar este texto que está em Ezequiel 37, versos 1 a 3, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos. E disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E essa experiência, então, ela foi dada a Ezequiel, né? A apresentação de Ezequiel no livro, né, do profeta é Ezequiel, filho de Buzi. E foi um profeta que viveu durante o período de cativeiro da Babilônia. Alguns estudiosos entendem que ele foi deportado com Joaquim, né, em aproximadamente 597. O nome Ezequiel significa Deus fortalece. No cativeiro, ele se estabeleceu em uma vila chamada Tel Abib, onde ali, junto ao rio Quebar, ele teve visões gloriosas. Então, no cativeiro, ele registra no capítulo 37 uma experiência que ele teve, e essa experiência ela resultou em uma profecia referente ao restabelecimento futuro de Israel para a sua terra. Naturalmente, né, ali Ezequiel ele viveu no século V a.C. Então essa profecia ela veio se cumprir agora, no século XX, para a vida de Israel, quando Israel retorna como nação. Então, vamos entender primeiramente o contexto desta visão, de tudo aquilo que Ezequias viu, para nós começarmos a trabalhar nesse assunto que é profético. Pastor Isaías. O capítulo 37, como foi dito, ele é conhecido, ele detalha, principalmente do versículo 1 ao versículo 10, esta visão que Ezequiel teve. Nós não vamos ler os versículos, mas basicamente a mão do Senhor veio sobre o profeta e o levou em espírito a um vale. E nesse vale havia vários ossos, muitos ossos. E o profeta ali anda por aquele vale, ele percebe que eram numerosos aqueles ossos e estavam sequíssimos, sem nenhuma vida. E o Senhor fala com ele e faz uma pergunta se aqueles ossos poderiam viver novamente. E o profeta responde que isso só o Senhor saberia dizer, mas ele recebe uma orientação de profetizar em relação àqueles ossos, e era para dizer que o Senhor estava ordenando aqueles ossos, que ali entraria neles o espírito, haveria vida, haveria nervos, cresceria carne, teria também pele e teria o espírito, e eles viveriam novamente e saberiam que o Senhor tinha feito isso. Então o profeta, ele faz conforme a ordem do Senhor e ele profetiza como lhe foi ordenado. Ali há um grande ruído enquanto ele profetiza e um grande rebuliço acontece, os ossos começam a se juntar cada um ao seu osso e ele olha para o que estava acontecendo e nervos também surgem, cresce a carne, estende-se a pele por cima, mas ainda não havia neles espírito. E ele ainda profetiza. E naquele momento, quando ele profetiza, vem um vento dos quatro, vem ventos e entram sobre aqueles ossos, assopram sobre aqueles ossos que estavam mortos, e ali, com aquela ordem, o Espírito entra neles, eles se colocam de pé, ele é formado um grande exército a partir daquele vale de ossos secos. Esta foi a experiência que o profeta teve. E o senhor faz uma pergunta, né? Uma pergunta inicial para Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? Uma pergunta difícil de ser respondida. Fica uma pergunta sem resposta, né? Porque o profeta diz, o Senhor que sabe, né? Eu não sei dizer sobre isso. O cenário do cativeiro
era terrível, né? Foi um período muito difícil. Jeremias, o Senhor havia comparado a situação de Israel com um cinto de linho, né, escondido na fenda de uma rocha, lá no rio Eufrates, região da Babilônia. E o Senhor falou para ele: toma o cinto que compraste, traz-se sobre os teus lombos, levanta-te, vai a Eufrates, esconde ali na fenda da rocha. E Jeremias andou de Jerusalém ao Eufrates para esconder aquele cinto de linho. Irmãos, vejam que coisa impressionante, né? A segurança do profeta, sabendo que era o Senhor que estava falando com ele. A distância de Jerusalém ao Eufrates era de aproximadamente 800 quilômetros. Quer dizer, isso significava uma viagem de 2 a 3 meses, ida e volta, né? Então, para cumprir uma orientação do Senhor. Vejam só o zelo de Jeremias. Jeremias, além de profeta, era também sacerdote. Então, o cinto de linho que o profeta trazia nos lombos, ele significava o compromisso com a santificação e a obediência ao Senhor. Era uma coisa muito séria para ele. E depois de muitos dias, o Senhor mandou tomar novamente aquele cinto. Jeremias voltou ao Eufrates, tomou o cinto e estava lá, apodrecido, né? Envelheceu e não servia para nada mais. Era a situação de Israel. Haviam perdido tudo: a cidade, o templo, a comunhão e a vida em santificação também, que eles não tinham mais. Então Israel haveria de permanecer durante 70 anos no cativeiro. Jeremias profetizou também quanto ao tempo do cativeiro, né? Falou: quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia. E esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. Coisa impressionante, né? Durante a permanência no cativeiro, Israel foi se esquecendo do Senhor. Misturou, né, com outros povos ali, muitos se estabeleceram na Babilônia, adotando costumes, a forma de vida, até a própria língua, né? Assim, ao mostrar a Ezequiel o vale de ossos secos, o Senhor queria mostrar que aos olhos humanos não haveria mais solução para Israel. O Senhor mesmo mostrou isso claramente, né? Filho do homem, poderão viver esses ossos? E fez essa pergunta. Quer dizer, humanamente falando, seria impossível, né, eles voltarem. A operação de Deus na vida de Israel em todos os sentidos, né? Na trajetória nós vemos o poder do Senhor, a mão do Senhor, aquilo que é impossível, né? Se nós lembrarmos, né, a passagem do Mar Vermelho, o maná caindo no deserto, ou seja, são coisas extraordinárias que são impossíveis aos nossos olhos. E Ezequiel vai responder aquela pergunta, não é, pastor Isaías, de uma forma, como foi falado, né? Senhor, só tu sabes. Era uma pergunta que, pela razão, era impossível que aquilo ocorresse, aquela visão de ossos sem vida, secos, mas ele fala, ele sabia o Deus que ele disse: Senhor, tu sabes. E de certo, Ezequiel não havia compreendido completamente qual que era o sentido profético daquela visão, mas o Senhor esclarece a ele qual que era o significado. E podemos olhar no capítulo 37, nesses versículos que nós lemos, até o versículo 14, que o Senhor fala que esses ossos são a casa de Israel. Os ossos secaram, o Senhor fala, e pereceu a esperança, era a situação do povo que estava no cativeiro, que se afastou do Senhor, mas aquela profecia falava em abrir as sepulturas e de libertar o povo da escravidão e de trazê-los de volta para a terra de Israel. E o povo saberia que era o Senhor que tinha feito aquilo, aquele grande milagre, porque a esperança já poderia ter saído. O povo, né, o templo depois destruído, eles em Babilônia, longe da sua terra natal. Então o Senhor estava falando de Israel, da estação de Israel. Israel estava no vale, na Babilônia, sepultado, sem esperança de vida, como ossos secos. Mas o milagre o Senhor haveria de realizar. Por isso que ele fala com Israel, ordena que Israel profetize diante daquela grande... Ezequiel profetize em relação àquela situação. E Ezequiel ele profetiza. Então ele profetiza como o Senhor deu ordem a ele e como nós dissemos no início deste episódio sobre o ruído que aconteceu, os ossos juntaram, pele, carne, veio o Espírito e ali um grande exército ficou de pé, um grande exército em extremo de uma situação que era humanamente impossível
E era o mesmo que o Senhor faria a Israel, não só naquele momento, mas como o pastor Fábio disse, novamente, né, podemos dizer, quase 2000 anos depois, esse grande milagre que haveria de ocorrer com Israel. Israel sempre foi fruto de um milagre, né? Era um povo pequeno, o próprio Senhor fala, né? Povozinho de Jacó, um povo pequeno. Assim como a igreja fiel é pequena também, é um povozinho, porque aqueles que vão subir para a eternidade não são muitos. Os discípulos, na verdade, perguntaram ao Senhor Jesus, mas são poucos os que se salvam? E o Senhor Jesus disse assim, olha, é melhor vocês cuidarem da sua própria vida, né? Está dizendo assim, olha, não cabe isso aí saber, mas porfiai por entrar pela porta estreita. Buscai a presença do Senhor. E Israel viveu coisas extraordinárias, né? Nós vemos aqui nessa visão, o Senhor estava profetizando acerca de um milagre que ia ocorrer, um grande milagre nos nossos dias. Não é isso, pastor Edilson? Perfeitamente. Quer dizer, e puxa lá o profeta Isaías, né, que dizia assim, quem jamais ouviu tal coisa? Né? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Quer dizer, a clareza da profecia, né, ela vem agora fechar todo esse episódio aqui, né? Uma clareza daquilo que o Senhor faz e mostrando o grande milagre que estava profetizado ali. E por que os ossos secos? Né? Porque Israel era o arauto que deveria anunciar a vinda do Messias, do Senhor Jesus. Mas, ao contrário, eles crucificaram o Salvador, o Filho de Davi, o Cordeiro de Deus. Eles rejeitaram o projeto de salvação. A consequência disso foi que Israel se tornou como um vale de ossos secos. Na visão de Ezequiel, o Senhor chama a atenção para mostrar que os ossos estavam sequíssimos. O pastor Isaías falou disso aqui, não é? Completamente sem vida. E a visão mostra um processo, né? Era o que Israel haveria de passar. Tudo isso ia, né, se consumar. Há três aspectos aqui importantes nessa visão que são proféticos, né? O primeiro ponto é a forma, depois da profecia, depois que Ezequiel profetizou, a primeira coisa que aconteceu foi os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Pastor Isaías, o que nós podemos falar sobre isso? Interessante que desde a diáspora, no ano 70 depois de Cristo, o povo, né, foi espalhado, o povo de Israel foi espalhado sobre toda a terra. Alguns para a Inglaterra, Suíça, Rússia e outros países. Foram perseguidos, foram discriminados em todo o mundo e em muitos lugares não tinham direito nem à cidadania. Viviam em colônias por todo o mundo, a terra passava de mão em mão para outros povos, mas no final do século XIX começou um movimento chamado sionismo, nome dado por conta do Monte Sião, em Jerusalém, que consistia no desejo dos judeus em todo o mundo de retornarem à sua terra. E o primeiro encontro sionista ocorreu em Basileia, na Suíça, em 1898. E lá um judeu chamado Theodor Herzl, que presidiu o encontro, disse: hoje eu crio o Estado de Israel. E ele parou um pouco e disse: daqui a 5 ou 50 anos. E 50 anos mais tarde, o Estado de Israel era fundado. Era o juntamento dos ossos secos que estavam espalhados sobre todo o vale, sobre todo o mundo. Mas essa luta se estendeu durante todo o século XX. Mas em 1945, Israel sofreu o Holocausto, onde mais de 6 milhões de judeus foram mortos. Mas a profecia estava sobre aquela nação. Judeus de todo o mundo começaram a retornar para Sião, para a sua terra, partindo da Europa em embarcações velhas, superlotadas, inseguras, e os que vinham por via terrestre atravessavam fronteiras a pé ou até mesmo em caminhões. Eram os ossos juntando um a um, se juntando conforme a profecia do profeta Isaías. Eu gostaria de chamar a atenção Ezequiel, da precisão temporal da profecia. 1898, e ele falou que estava criando o Estado de Israel, parou em 5 ou 50 anos. E foi exatamente os 50 anos. 1948. Quem é que poderia controlar toda essa precisão, né? A não ser o próprio Senhor, né?
O senhor usou a vida de Theodor Herzl de uma forma extraordinária, porque toda a movimentação começou a partir daquele encontro. E a forma, né, como é que os judeus foram tão perseguidos, né? Nós citamos ali alguns países, mas você fala, olha, a Alemanha, a Polônia, né, são países que foram assim protagonistas, né, no processo todo, né, daquele momento da perseguição. Muito bem. E a forma que eles começam a voltar eram operações, né? Aliabete, ou seja, operações e vinham até aviões superlotados, né? Em pé, para voltar para a terra, ou seja, o amor que o Senhor colocou pela terra, né? Pessoas vindo de todo mundo, era o ajuntamento, né? De osso com osso. Amém. Mas depois o que aconteceu foi que ali o profeta viu nervos sendo colocados, a carne e a pele sobre os ossos. Então, é um aspecto que a gente pode, de certa forma, correlacionar dentro daquilo que é profético, porque depois de todo o sofrimento que Israel teve, são 6 milhões de mortos, né, na Segunda Guerra Mundial, né, Israel, então, em 14 de maio de 1948, foi reconhecido como nação, né? Então, o primeiro prefeito foi Ben-Gurion, né, que leu a Declaração de Independência em Tel Aviv. Então, agora já existia o nervo, a carne e pele, ou seja, a nação já estava criada. Mas havia ainda um detalhe naquela visão, que era o sopro do Espírito, que era a última parte. Nós podemos falar sobre isso. O sopro do Espírito era a última parte desta visão que o Senhor concedeu a Ezequiel. Israel se estabeleceu como uma nação. Foi reconhecida pelos demais países do mundo, um processo muito lento, com várias oposições, porém eles não tinham ainda uma comunhão com Deus. Por isso que o versículo 9 e 10 do capítulo 37 diz: "E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo." Então, alguns aspectos importantes que podem ser considerados. Jesus também ele profetizou acerca da restauração espiritual de Israel. Em Mateus capítulo 23, está escrito: "Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor." Quando acontecerá isso? Quando o Senhor Jesus vier para pelejar em favor de Israel junto com a igreja. E Zacarias também apresenta esta profecia. "E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor." Amém. Zacarias capítulo 14, né? No finalzinho do livro de Zacarias, está falando exatamente da grande batalha e que ali vai se cumprir aquela profecia do Senhor Jesus, né? Bendito o que vem em nome do Senhor. Eles reconhecerão aquele que eles traspassaram, aquele que eles feriram, né? E então o Espírito então virá novamente para Israel. O que nós queremos dizer aqui é que depois do ministério do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio sobre a igreja. É a terceira dispensação. A primeira dispensação foi do Pai, tá ligado a Israel. A segunda dispensação foi do Senhor Jesus, o ministério dele como homem. E a terceira dispensação, a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Então Israel perdeu, quando nós falamos perdeu a comunhão, foi porque ele perdeu toda a condição de estar diante do Pai. Porque a partir do ministério de Jesus, somente através dele, somente através do Filho, né? Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Não vos deixarei órfãos. Quem é órfão de pai. Mas Jesus veio para complementar, para operar na vida da igreja. Israel, ele ficou como se fosse num gap. E esse gap,
na verdade, vai se fechar exatamente. Me lembra daquelas quando 70 concluir. semanas, faltando uma semana, Exatamente. né? Foi interrompido É. o tempo, né, para os judeus. Porque a lei parou. A lei parou e a igreja, então, passou a Assumiu esse assumir tempo. esse papel com o Espírito Santo cuidando dela. Amém. Então, no cativeiro, nós vemos que o Senhor faz questão de mostrar que o povo de Israel não ficaria mais dividido. Eles estavam divididos desde o filho de Salomão, né? E Roboão. Judá e Efraim estariam agora para frente, né? Naquele momento, juntas. E o Senhor fala em Ezequiel exatamente isso, né? Ezequiel 37, 22, e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. Um rei será rei de todos, é o Senhor Jesus. E nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Então, Amém. numa síntese aqui dessa visão gloriosa, maravilhosa e profética, nós vemos aquilo que o Senhor tem estabelecido para Israel. E que naturalmente está presente em toda a palavra. Mas aqui, numa experiência, nós vemos a forma que o Senhor falou e que tem se cumprido nos nossos dias. Apenas um pequeno tempo ainda, e Israel vai sentir o sopro do Espírito Santo quando eles reconhecerem aquele que virá em nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. 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 E um grande milagre, né, pastor Fábio, pastor Edilson, porque aquilo que Ezequiel viu, que era impossível de acontecer, até para nós que acompanhamos, é algo maravilhoso, mano. E aconteceu num momento em que era impossível mesmo, porque 6 milhões tinham morrido. Exatamente. E aí, de repente, se cria uma nação num dia. Com todas as resistências, Isso. questões de fronteira, de terra, de cultura, povos espalhados pelo mundo, e olhamos para uma nação que o Senhor tem um olhar especial para ela, e podemos ver como que as profecias do Senhor se cumprem, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Nenhuma palavra do Senhor volta vazia, e podemos ver esta visão de Ezequiel com esse grande milagre que aconteceu com Israel como nação. Amém. Nós encerramos aqui esse episódio. Nós pedimos o pastor Edilson, Amém. Paz do Senhor. pastor Isaías. Amém. A paz do E Senhor. despedimos de você também. A paz do Senhor.